Olá, bom dia, tudo bem? Feliz sábado para você que tá vendo o videozinho agora, ou ótima semana para você que vai ver depois, pôr do sol, né? Mas vamos fazer uma introduçãozinha então da lição dessa semana. O título é Unidade Conjugal e o que isso significa para o casal, né? O que é ser um diante de Deus, e como isso é possível, como funciona. A gente vai também falar sobre o livro de Cantares, que é um livro muito interessante para se ter dentro da Bíblia, né? Então vai ser muito legal poder conversar mais sobre isso. A tirinha da Contexto de hoje também é bem legal porque vem fazendo um trocadilho com aquela questão da física, né? Do Newton, de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, mas espera aí, na Bíblia fala que quando um homem e uma mulher se unem, eles são uma só carne. Então, como que isso é possível, né? A gente vai descobrir isso durante a lição dessa semana, tá bom? Eu espero você para me acompanhar aqui. Bem-vindos aos que estão chegando. Para você que está vendo aí no canal do Michelson, para você que vai ver esse vídeo depois. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Pega o aviãozinho que está aqui e compartilha no seu story se quiser me marcar também, se quiser me mandar mensagem. Algumas pessoas acabam me mandando durante a semana com dúvidas e isso é bem legal. Eu posso ajudar na medida do possível, não sei tudo, né? Mas tem sido muito legal essa interação aqui com vocês, pessoal. Então eu espero vocês na lição de domingo de amanhã, tá bom? Até lá! Olá, ótimo domingo para você, tudo bem? Nossa, hoje aqui em Galápagos amanheceu muito calor. Tava frio essa semana, mas amanheceu muito quente. Eu tô gravando esse vídeo no sábado, tô aproveitando aqui que hoje eu acordei mais cedo para estudar a lição de sábado e de domingo. E eu queria comentar com vocês alguns aspectos importantes. O título da lição de domingo é Sobrenatural e Espiritual e fala um pouco a respeito das maneiras que um casal pode ser um, né? E uma coisa interessante que a lição falou é que unidade não é uniformidade, ou seja, os dois não precisam ser iguais o tempo inteiro, mas eles precisam eles precisam concordar, eles precisam conversar, eles precisam ser um só em ações, tá bom? E para isso, lógico, é preciso ter muito respeito. Só que existem algumas situações que dentro desses 4 pontos que a lição chama, né, que a lição fala que a unidade que o casal experimenta, ela é física, ela é emocional, ela é social e econômica e ela é espiritual. Muitas vezes, quando as pessoas se unem num casamento, algumas dessas características, ou todas essas características, podem ser diferentes, e aí pode ser que o casal tenha problema. Eu vou falar um pouquinho disso melhor aqui na questão espiritual. Mas, por exemplo, como que o casal pode ser um só no aspecto físico? Bom, isso é através da relação sexual que a gente estudou na semana passada, né? Nosso corpo foi desenhado, o do homem e o da mulher, para que os dois na relação sexual se encaixassem. A Bíblia diz, né, que quando o homem e a mulher se unem, eles são uma só carne, né? Então, Deus nos fez para que nós sejamos um, inclusive na hora da relação sexual. Como que o homem e a mulher podem ser uma unidade de maneira emocional? A lição não elaborou muito esse aspecto emocional, mas eu acredito muito que tem a ver com a reciprocidade, né? Numa relação é muito importante que os sentimentos sejam recíprocos, que o respeito seja recíproco, que o amor seja recíproco, que o serviço seja recíproco, né? Não é só de um lado, não é só a mulher que deve servir o homem, não é só o homem que deve servir a mulher, né? Então, são aspectos muito importantes para que uma relação possa dar certo nessa parte emocional, né? Eu acho que essa questão da reciprocidade, ela é fundamental, fundamental. Pode ser até que uma relação, ela possa funcionar bem no início, quando um ama mais, quando um só respeita, quando um só serve, né? Mas chega uma hora que tem uma exaustão mental, né? E exaustão emocional. Então, tipo assim,
Só eu faço as coisas pra você? Só eu amo você? Só eu te respeito? E cadê a sua parte, né? Eu acho que a reciprocidade, ela é essencial para uma relação, especialmente de um casamento. Social e econômica. A partir do momento que os dois se unem, eles estão formando uma nova unidade social e econômica. É uma nova família. E é preciso que esse casal ele possa formar a sua família e esteja longe de influências externas. Não quer dizer que os pais do casal, né, tal, eles não possam aconselhar, não quer dizer que os amigos possam aconselhar e ajudar, mas é importante que o casal se adapte e possa resolver as suas diferenças e possam aprender a viver juntos, né? Então, muitas vezes tem gente que se casa e às vezes tem muito pitaco da sogra, do sogro, do irmão, da tia, do amigo, e isso muitas vezes pode ser nocivo para a relação e muitas vezes a relação não resiste. É importante esse ponto. Espiritual, o jugo desigual. Eu estava falando sobre isso quando eu me referi agora há pouco sobre alguns desses aspectos que poderiam enfraquecer a relação, né? Eu comentei isso há um tempinho atrás, eu acho que quando a gente estava falando sobre a lição de contracultural, que quando o casal, ele não tem os mesmos propósitos e os mesmos objetivos, principalmente quando a gente fala em relação à religião, é muito complicado, né? Porque a mulher, o homem, é importante que ele sinta a companhia do seu cônjuge na igreja, né? Para que ele entenda que é importante que o seu companheiro tenha as mesmas crenças que você, acredite da mesma forma que você, porque senão, imagina quando for educar os filhos. Cada um vai dizer uma coisa, o filho vai ficar confuso, não vai saber a quem vai obedecer, o que vai fazer, e a criança, ela vai crescer sem referência de uma coisa ou de outra. Então, eu acho que essa questão espiritual é importantíssimo, né? A questão do jugo desigual é uma analogia agrícola em que os bois, né, eles usavam esse jugo para que os dois pudessem ficar juntos e fazer o trabalho de arar a terra de uma forma eficiente. Só que quando o jugo é desigual, é quando, por exemplo, assim, um lado fica carregando mais peso que o outro. Então, o outro vai ficar mais cansado, o outro vai ser exigido mais do outro. Então, chega uma hora que fica capenga, né? Não fica do ideal que deveria ser. Então, essa questão também é extremamente importante quando a gente vai pensar em ter um relacionamento, quando você vai se decidir por casar com alguém. Será que essa pessoa crê nas mesmas coisas que eu? Será que eu vou ter uma relação saudável? Será que eu vou ter alguém para ser meu companheiro nas coisas que eu quero fazer, especialmente na igreja? Será que eu vou poder, por exemplo, no fim do dia, poder conversar com o meu esposo sobre o que eu estudei na lição da escola sabatina, ou sobre o que eu li na Bíblia? Ou será que a gente vai poder orar junto? Será que a gente vai poder resolver os nossos problemas colocando isso diante de Deus? Então, isso é muito, muito importante. E esses conselhos são incríveis, assim. Espero que você tenha estudado a lição e tenha compartilhado comigo aí dessas reflexões. Se você tem alguma coisa a mais que você acha legal, deixa aqui nos comentários ou me manda um inbox e a gente vai conversando, tá bom? É muito bom poder trocar com vocês durante esse estudo, né? A gente tem que compartilhar. Mas é isso, pessoal. A gente se vê, então, no estudo de amanhã, na recapitulação da lição de segunda. Até! Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí. Hoje nós brasileiros estamos tendo um bom dia no esporte, né? Foi muito bom ver uma criança, a Raíssa, ganhando uma medalha. Eu curti, sou louca por Olimpíadas e sou daquelas que acorda cedo e torce e grita. Então foi muito bacana. Mas vamos aqui para o nosso assunto da lição, né? Porque tem tempo para tudo, tempo para curtir esportes e tempo para estudar a Bíblia também. Então, o tema da lição dessa semana, né, que é a unidade conjugal. E o tema da lição de hoje é livro proibido, que é o livro de Cantares, né? Por que livro proibido? Porque muitas pessoas, às vezes, por Cantares ter essa mensagem mais romântica, né, com
com referências à relação sexual, ao amor e aquela coisa toda, né? E eu imagino que até para a linguagem aí da época até um pouco explícito, né? Pela forma como cita o corpo da mulher, como descreve a relação dos dois. E eu acho muito interessante, isso é mais uma evidência de que o relacionamento entre homem e mulher dentro do casamento, né? E aqui a lição chama atenção para a questão do que no livro de Cantares, né, tem um esboço da harmonia com a sequência dos relacionamentos que tem que acontecer até o casamento. Então, tem o namoro, né? Sem acordar nem despertar, o amor está que este queira. Depois, em seguida, o casamento. E depois do casamento, então, a união dos dois através da relação sexual. Então, é um livro muito interessante se você parar para ler, como até mesmo a lição sugere, né, que você pare para fazer uma leitura numa sentada, né? E é interessante a gente ver como é um livro feito de poema, né? Logo ali no primeiro verso já fala: beija-me com os teus beijos, assim, né? E ele faz algumas analogias bem interessantes e que pra gente não é comum hoje, né? Como compara a mulher às éguas dos cavalos do faraó, como fala aqui, coloca a expressão que o pescoço é parecido com as torres de marfim. Aí você fala assim, gente, como assim? Essas analogias são muito estranhas, né? Mas para a época em que aquilo foi escrito, aquilo era um símbolo de grandeza, de riqueza, de coisas bonitas, né? Então, o que é muito interessante no livro de Cantares é justamente isso, que essas imagens poéticas que falam a respeito da relação entre o homem e a mulher, elas são importantes, elas são valorizadas por Deus e elas também têm um papel simbólico, né? Aqui no último parágrafo, a lição fala que as imagens poéticas de namoro, casamento, sexualidade assumem todos os sentidos e se adaptam ao anseio de intimidade sexual na experiência humana. Em vez de o livro que deveria ser evitado, né? Porque às vezes a gente vai fazendo o bíblico, tem gente que fala, não quero ler isso não, deixa eu passar para o próximo, deixa eu pular, né? E até mesmo eu acho que é por causa de alguns conceitos que as pessoas têm errados a respeito da relação sexual, que acham que aquele livro não devia estar na Bíblia, enfim. Mas a gente vê que ele tem a sua importância, né? O Cântico dos Cânticos nos ensina a respeito das expressões mais profundas de nostalgia, beleza, desejo, realização, prazer e contentamento, né? Coisas que são muito importantes numa relação. E como eu já citei aqui, a gente pega a Bíblia, que é um livro que tem mais de 60 livros, né? E aí você tem livros que falam desde um relato histórico, né? Como tem o livro de Gênesis aí. Tem livros de profecia, tem livros que mostram o sofrimento do povo, tem um livro escatológico lá como Apocalipse, tem os livros dos evangelhos, as cartas de Paulo, e você tem um livro que fala sobre a união do homem e da mulher nesse relacionamento, né? Então, eu acho isso muito incrível, e a Bíblia realmente é um livro que tem mensagem para todos os momentos, para todas as situações. É por isso que é um livro que deve ser a nossa única fonte de sabedoria da palavra de Deus, né? Então, é isso, pessoal. Aqui fica o nosso resumindo a lição de segunda. Amanhã, então, a gente volta com resumindo a lição de terça. O título é Labaredas Sagrados. Cadê os foguinhos aqui dos emojis? Tá bom? A gente se vê amanhã, pessoal. Até. Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, né? Aqui o dia não tá muito bom, mas é assim, né? Tem dia bom, tem dia ruim, o importante é que passa. Mas vamos falar da lição? Olha, uau, essa lição de hoje eu achei ela, assim, super densa, né? Eu anotei várias coisas aqui, espero que eu consiga me ater ao tempo e não faça nada muito grande. Lembrando que o título da lição que nós estamos estudando essa semana, dá contexto, é unidade conjugal. Então a gente está estudando um pouquinho sobre a importância desse vínculo da relação, né, do casamento e etc.
E a lição de terça-feira, dia 27 de julho, é Labaredas Sagradas. Bom, por onde começar, né? Primeira coisa, que é até meio repetitivo, né? Mas é importante a gente reforçar, a sexualidade foi criada por Deus. Por isso a relação sexual entre o homem e a mulher dentro do casamento é santa. E não é santa de que por exemplo, assim, tem aquele contexto, né, que a gente é acostumado, de que é algo que não pode tocar e tal. Mas é santo porque foi algo estabelecido por Deus, que é separado para o casamento, né? Agora, achei muito legal esses pontos que a lição traz, que é a respeito dos princípios nos quais a sexualidade foi estabelecida. Na diferença, ou seja, é uma relação. O ideal de Deus é que seja uma relação heterossexual, que seja uma relação de igualdade, ou seja, homem e mulher são iguais diante de Deus, não existe alguém mais importante que o outro, ou alguém maior que o outro, ou não existe uma relação de hierarquia, onde só a mulher serve, existe uma relação de igualdade, eu já falei aqui sobre reciprocidade, né? Unidade é uma relação monogâmica, né? Isso aqui também é muito importante, aí você pode perguntar assim, Maura, mas e Davi e Abraão, que tiveram várias mulheres? Esse nunca foi o plano de Deus. Nunca foi para começar. Quem perverteu, isso foi o homem. E eu acho muito interessante, já compartilhei com vocês que eu tô lendo o livro Patriarcas e Profetas, fazendo ano bíblico junto, né? Que é um livro escrito por Ellen White, que é uma escritora que nós adventistas cremos que foi inspirada por Deus, a famosa Dona Branca. E ela fala que, no caso de Davi e de todos os outros, Davi tomou outras esposas e ele estava fazendo errado e Deus não aprovava. Mas nós temos o livre-arbítrio e Deus permitiu, mas não era o plano de Deus, foi escolha de Davi, tá bom? Dualidade. Tem a questão da intimidade no relacionamento e da exclusividade. Um é do outro, né? Então, um é pelo outro. Outra coisa, a sexualidade é um presente divino, e eu achei aqui muito legal, tá bom? Porque esse presente divino, ele é um combo do amor e do prazer, tá bom? Muito importante a gente reforçar isso também. Outra analogia que a lição vem trazendo é que, lá no capítulo 8 de Cantares, no verso 6, diz o seguinte: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Então aqui a gente tem o título da lição, Labaredas Sagradas, e a questão do selo, né? O que significa essa comparação do amor comparado ao selo? O selo, normalmente, quando as pessoas na antiguidade elas usavam o selo, eram para fechar uma carta ou um documento e para identificar, né, esse documento, quem é que estava enviando. E aí a lição vem trazendo aqui que é uma comparação com o selo conectando o coração e o corpo do casal, né? E aqui a gente vê de novo a analogia com o prazer e com o amor, né? Isso é muito legal. E outra coisa interessante aqui que eu também achei é que, junto com essa questão aqui do selo, dessa relação selada por Deus, esse amor, ele traz a privacidade, a segurança, a permanência e a proteção. Essas coisas estão associadas a esse selo. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, essas coisas são super legais e são coisas que a gente reconhece num relacionamento onde realmente tem o amor, né? Que é o amor que vem de Deus. Então, numa relação em que existe o amor, que é abençoada por Deus,
Você entende que existe a privacidade, tem coisas que você não vai compartilhar com os outros que pertencem apenas ao casal. Você tem segurança de que um ama o outro, existe a fidelidade, né? A permanência, que os dois fizeram um compromisso de ficarem juntos e de permanecerem por mais que venham situações difíceis. E a proteção que é dada por Deus ali nessa relação do matrimônio, né? Outra questão que vem em relação a labaredas, que o texto da Bíblia traz essa questão aí das labaredas, que lá no original são labaredas de Iavé, né? O amor mais intenso entre o homem e uma mulher experimentado no corpo, na mente e no coração é comparado ao fogo. E esse fogo que tem que existir entre o homem e a mulher, né? Ele deve ficar protegido e restrito ao matrimônio. Então a gente vê que essas ideias elas vêm sendo repetidas porque elas são muito importantes, né? E isso vem de Deus. E consequentemente, a sexualidade dentro desse relacionamento, se isso vem de Deus, isso vai também refletir o coração de Deus, né? Muito legal entender esses raciocínios aqui. Agora, como Satanás sempre faz, ele sempre perverte aquilo que Deus deixa para nós. E aí a lição até usa a mesma analogia do fogo para dizer que tem pessoas que podem se queimar com essas labaredas. O que significa se queimar com essas labaredas? É quando existe a perversão desse amor e desse fogo, né? Dessas labaredas de Yahvé. O que significa isso? Como é que Satanás perverte? Ele vai pervertir a sexualidade. Ele vai, então, fazer surgir o abuso, o estupro, a pornografia, a traição. Todas as formas de perversão da sexualidade são usadas ou foram criadas por Satanás para perverter o ideal de Deus que ele deixou na sua criação. Gente, essa lição aqui ela é muito rica, só do dia de hoje, sabe? E dá pra gente explorar muita coisa. Terminando, eu quero falar dessa pergunta. Desculpa que hoje vai ficar um pouquinho mais longo o vídeo, tá? Mas quais são as evidências de que o diabo odeia aquilo que é sagrado, inclusive a sexualidade bíblica? O que é a sexualidade bíblica? É isso que a gente está comentando aqui, né? Esse ideal que Deus deixou para nós, né? E a presença de Deus num relacionamento, da possibilidade de nós, seres humanos, termos sido criados seres sexuais, né? E a gente poder exercer essa sexualidade dentro dos moldes e do ideal de Deus para nós. Como é que, então, quais são as evidências de que o diabo odeia o que é sagrado? Gente, eu acabei de falar, é perversão da sexualidade, né? Satanás é uma artimanha que ele usa. Algumas dessas coisas, como pornografia, masturbação e outros tipos de relacionamento em que não é monogâmico, tipo poliamor, essas coisas elas não fazem parte do ideal de Deus para nós. Então Satanás usa isso para perverter. Agora, o que ele está fazendo ultimamente também é normalizando todas essas coisas, ou seja, a gente ouve tantas pessoas falando e pessoas dizendo que isso está virando normal, de que, não, peraí, a gente precisa aceitar que tem pessoas que não se adequam ao relacionamento monogâmico, ou seja, vamos normalizar a poligamia? Tipo assim, isso é um artifício usado por Satanás para perverter. E isso mostra que ele odeia a sexualidade bíblica, entende? Então, com isso, eu não tô aqui querendo condenar, porque quem sou eu para condenar? Eu tô querendo convencer você? Também não quero. Eu só tô falando o que diz a Bíblia. Agora, se você começar a refletir a partir disso que eu estou falando, eu vou ficar muito feliz, porque eu vou entender que Deus está respondendo às minhas orações, de que eu pedi para Ele me usar aqui, para fazer você refletir. Assim como eu também estou refletindo bastante, e tem sido uma experiência incrível. E a partir daí o Espírito Santo vai ter espaço para agir na sua vida. Não é muito legal isso? Uau, eu fiquei assim, impressionada e realmente tocada com essa lição
do dia da terça-feira. E eu tô muito feliz porque a gente vai ter espaço para destrinchar mais esses temas, né, durante a semana. A diferença entre homem e mulher, né, os aspectos aí da heterossexualidade e outras coisas. Então, ao longo aí desse trimestre, que a gente tá meio que chegando na metade, a gente vai ter tempo de falar melhor sobre isso, tá bom? Gente, sorry, eu sei que o vídeo ficou muito grande hoje, mas eu sei que essas coisas são muito importantes, eu não queria reduzir isso a 5 minutos, tá bom? Então, se você chegou até o final, amém! Que Deus te abençoe e vamos orar uns pelos outros para que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa cada dia mais entender a importância de seguir os conselhos de Deus e seguir esse ideal que Ele deixou para nós. Tá bom? A gente se vê amanhã, então, no Momento Hipertexto, nosso mapa mental, gente. Beijos, até! Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí também. Vamos, então, fazer o nosso Momento Hipertexto aqui. Nosso Momento Hipertexto, a palavra-chave é unidade e a lição vem trazendo situações em que a matemática do céu ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Então, no casamento, os dois se unem, formam uma só carne. Quando a gente prega o evangelho, a gente divide para multiplicar, a gente compartilha para multiplicar. Nós temos a trindade, em que 3 formam 1, né? Então, são situações que é um pouquinho diferente do conceito que a gente tem hoje. O que é muito legal, né? Muito interessante. Trabalhando nessa palavra unidade, que é a palavra-chave do mapa mental, eu lembrei de muitas coisas que a gente estudou durante essa semana e eu aproveitei esses conceitos. Alguns deles eu já destrinchei bastante nos vídeos de ontem, então só vou citar aqui, tá bom? Então, por exemplo, a unidade ela deve ser emocional, social e econômica. Essa unidade deve ter ou deve ser envolta em privacidade, ela deve nos trazer segurança, ela deve ser permanente, né? Aquela sensação de permanência. A unidade, ela vem de Deus, né? É uma só carne. E nessa unidade deve haver amor, e não só o amor entre os dois, homem e mulher, mas também o amor que vem de Deus, né? Porque nós refletimos esse amor através das coisas que nós fazemos. Deve ser uma unidade física também, e uma unidade que vem através do casamento, tá bom? E outra coisa muito importante que vai nos trazer aqui para a reflexão aqui da pergunta é que unidade não é uniformidade, ou seja, não é só porque os dois formam uma só carne que eles devem fazer tudo igual, que eles devem ter gostos iguais, que eles devem agir da mesma forma, fazer suas escolhas, pensar igual. Não é assim que funciona, porque nós, seres humanos, somos diferentes. Já começa pelo fato de que homem e mulher são diferentes. Tem uma expressão no inglês que chama wired, né, que vem de wire, que é fio, e remete à ideia de construção, de organização desses fios, né? Então, nós, homens e mulheres, né, nós mulheres e os homens, nós somos wired, diferentes, nós somos construídos de uma forma diferente, nós pensamos diferentes dos homens, nós racionalizamos, nós pesamos as coisas diferente deles, nós sentimos, tá bom? Nós ouvimos, cheiramos, ouvimos, né? Eu comentei com vocês do livro lá, que é Porque Gênero Importa, né? Que eu recomendei aqui para vocês, que é bem interessante a gente entender esses aspectos. Então, é muito legal a gente pensar nisso. E aí isso nos traz para a nossa pergunta de reflexão, ou seja, como é que eu posso respeitar a individualidade por mais que eu esteja na unidade conjugal, por exemplo? E eu acho que isso vale para todo e qualquer relacionamento, né? Como que eu posso respeitar a individualidade do meu parceiro, do meu namorado, você aí da sua namorada, né? Então, eu acho que uma coisa muito importante é a compreensão.
É importante que nós entendamos que, como eu já comentei, nós somos diferentes. E muitas vezes as pessoas se frustram no relacionamento porque esperam que o outro haja da mesma forma que você age. Pense da mesma forma, se comporte da mesma forma. E, gente, eles são diferentes, tá? Então, a gente precisa entender. É difícil? Claro, é difícil você entender que as pessoas são diferentes de você. Ainda mais agir baseado nisso, né? Mas é importante essa compreensão. Nós não somos propriedades do parceiro, né? O meu namorado não é minha propriedade. Eu não posso fazer com ele o que eu quiser. Eu não posso cobrar dele o que eu quiser. É importante que aqui tenha respeito, né? Então, é importante a gente entender que a outra pessoa, ela tem os gostos dela. E isso tem a ver com a questão da compreensão. Outra coisa, o nosso parceiro não é a nossa propriedade, mas isso também não significa que tem aquela frase lá, né? Ninguém é de ninguém. Você já deve ter ouvido, né? E não é isso, não é que ninguém é de ninguém. Então, isso me faz lembrar dos versos que a lição sugeriu, que está em 1 Coríntios 6:20, 6:19 começa, na verdade. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, eu não sou do meu parceiro e eu não sou de ninguém, né? Que eu sou propriedade de Deus. E aqui tá dizendo, né? Que nós somos comprados por alto preço. Então é importante a gente perceber que isso tem valor. E aí, só uma reflexão no final aqui para eu terminar. Lendo isso aqui, eu lembrei de uma frase que normalmente as pessoas, principalmente as feministas, né, as mulheres falam: meu corpo, minhas regras, né? Eu devo escolher o que eu faço com o meu corpo. Então, se eu quiser ter 30 parceiros, eu vou ter 30 parceiros na mesma noite. Se eu quiser, sei lá, comer o que eu quiser e ter o corpo que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser porque meu corpo, minhas regras. Se eu quiser fazer um aborto, eu posso fazer porque meu corpo, minhas regras. E eu acabei de ler versos que dizem que não é assim que funciona. O seu corpo não é seu, né? Tá aqui, ó. E que não sois de vós mesmos? Isso faz a gente pensar, né, pessoal? Só uma provocação aqui no final, tá bom? Nos encontramos amanhã no resumo de quinta. Até, gente! Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que seja tudo bem com você. Vamos então fazer um resuminho da lição de quinta, o Senhor da unidade, dentro do tema da semana, que é a unidade conjugal, né? Na contexto. E a lição vem trazendo as diferentes formas, diferentes aspectos em que a unidade é apresentada na Bíblia, tendo Cristo como centro e analisando como isso é apresentado no livro de Efésios, né? Uma coisa interessante é que Jesus uniu e reconciliou a humanidade com Deus. Ele reconciliou, uniu, né, judeus e gentios. Vamos imaginar aí que no tempo de Jesus existia um grande preconceito com todo aquele que não compartilhava da mesma religião que os judeus, que não fossem da mesma etnia judaica, né? E que os judeus se achavam os escolhidos e privilegiados. Sim, eles eram, mas depois que Jesus morreu, o evangelho deveria ser pregado perdão, o evangelho deveria ser pregado para todo mundo. E houve sim atitudes preconceituosas, porque algumas pessoas não acharam que os pagãos, que os gentios, eles tinham um valor a ponto de também receber a mensagem. Então, quando Jesus dá essa comissão, ela fala: olha, todos somos iguais e todos merecemos a graça, todos merecemos ser evangelizados, todos merecemos conhecer, independente da tribo, da língua, da nação e do lugar onde a pessoa está. Outra coisa, o Espírito Santo, através dos seus dons, né, dos dons do Espírito, ele promove a unidade dentro da igreja, né? E isso é muito legal quando a gente pensa
que cada um tem uma função, que cada um tem uma habilidade, que cada um tem um dom. E esse dom, ele vem do Espírito Santo. E tudo isso é usado para promover a unidade dentro da igreja, da comunidade, né? Então, isso como que vai promover essa unidade? A unidade nos lares, né? Entre os membros da família, no casamento, que é o ponto da lição dessa semana. Enfim, Deus, e através do Espírito Santo, vai usar esses dons para promover a unidade nesses contextos. Outra coisa interessante aqui também, e na verdade eu acho que para mim é o centro de toda e qualquer unidade que é mostrada aí no livro de Efésios, é que Cristo deve ser o centro. E o texto aqui da lição de quinta, ele repete isso várias vezes. A gente vai ver que essa unidade, ela só pode ser estabelecida quando Cristo está em primeiro lugar, quando Cristo é o nosso objetivo, quando Cristo é o centro, tá bom? É através dele que essa unidade é atingida, seja a unidade na igreja, seja a unidade no seu lar, seja a unidade aí na sua família, seja a unidade no seu casamento, no seu relacionamento. É só através dele que essa unidade é possível. E eu acho que isso é o mais importante, sabe? Isso deve ser, na verdade, a nossa principal mensagem como cristãos. É Cristo. Não tem outra alternativa, não tem outra forma, é só através dele e por ele que a unidade é possível e que nós estamos salvos, né? Foi através do sacrifício dele, do sangue que ele derramou, que nós temos a possibilidade e a oportunidade de aceitarmos a salvação, aceitarmos pela graça ou não, né? Olha só que legal. E é só por causa disso, porque há 2000 anos atrás ele se veio como um homem, passou por tudo que nós passamos, foi tentado de todas as formas possíveis e venceu. E é por isso que ele é o nosso modelo principal. Então eu acho que essa é a mensagem importante aí do estudo de hoje, tá bom, pessoal? A gente se encontra amanhã, então, na lição de sexta, e mais um resuminho aqui da Contexto. A gente se encontra. Beijos. Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí contigo. Vamos então resumir a lição de sexta. Finalmente, a semana tá acabando. O título da lição é Unidade Celestial. Sempre gosto de ler essas citações de Ellen White, inclusive. Sempre que eu estudo a lição dos adultos, eu sempre estudo lendo os comentários, porque eu acho que abre muito a mente para as coisas, sabe? E eu quero comentar um ponto dessas citações, que ela chama atenção para a seriedade do casamento, que muitos jovens acabam sendo levados aí pela paixão, pelo romance, se casam e não compreendem a real seriedade de você assumir um compromisso como esse, né? Casamento é um contrato vitalício, é para a vida toda, não é um esquema igual a gente vê hoje, né? A gente vê hoje muitas pessoas aí, famosos, tipo, né, esse pessoal aí, que casa e se declara nas redes sociais, namora 3, 4 meses, se casa depois de 1, 2 anos, o relacionamento não resiste, né? Porque casamento não é tipo assim, eu vou casar, se der errado não tem problema, a gente separa. Não, de acordo com o plano de Deus, casamento é algo para a vida. É por isso que a gente deve levar a sério, é por isso que a gente deve levar muito a sério o período do namoro, para conhecer a pessoa, para conhecer a família da pessoa, para conversar bastante, né? Por isso que o foco do namoro deve ser você passar tempo com a pessoa no sentido de conversar muito, conhecer muito, né? Porque a partir do momento que você tem relações sexuais com o seu namorado, com a sua namorada, o foco do namoro passa a ser qualquer momento que você tem junto, você vai pro sexo e aí você não deixa o tempo necessário para poder conhecer a pessoa, né? Ou às vezes você se expõe demais de uma vez para a pessoa, a sua intimidade, assim, e às vezes o namoro não dá certo, enfim, né? Isso vem até um pouquinho nessa última pergunta
quais as consequências negativas de não seguir os conselhos bíblicos a respeito da sexualidade. Eu acho que é justamente isso, né? Você se expõe demais para uma pessoa, a intimidade vai ao extremo e muitas vezes o relacionamento não dá certo, você começa a pensar, mas o que aconteceu? Será que a culpa foi minha? Será que ele não gostou do meu corpo? Será que eu fiz errado? Será que eu não sou suficiente? Aí vem problemas com a autoestima, aí, enfim, tipo, sabe, as consequências são muito pesadas e eu, Maura, sinceramente não acho que vale a pena você se arriscar, assim, para ter esse tipo de relacionamento com alguém antes do casamento, né? Mas voltando ao que a Ellen White falou aqui, a respeito da seriedade do casamento, ela vem falando que o compromisso matrimonial deve ser cuidadosamente considerado, né? É uma coisa que você deve realmente refletir e se perguntar. E ela até traz aqui um exemplo. Ela fala aqui, ó. Avalie cuidadosamente para ver se a sua vida matrimonial será feliz ou desarmoniosa e infeliz, porque você pensa, você vai passar o resto da vida com a pessoa, você vai ter filhos, você vai construir uma família, como que vai ser a educação dos filhos? Vocês concordam que vão ter filhos para início de conversa? Quando tiver filhos, como que vocês vão educar? Né? Como que vocês vão conversar sobre questões financeiras? Como vocês vão conversar sobre o relacionamento com a sua família, né, de uma forma geral, assim, como que vocês vão atuar na igreja, enfim, né, e aí ela dá essas dicas, pergunte a si mesmo, essa união vai me ajudar na minha vida espiritual para que eu possa chegar ao céu? Ela vai aumentar o meu amor a Deus? Vai aumentar a minha esfera de utilidade nessa vida? Se essas reflexões não apresentarem nada em contrário, então prossiga no temor do Senhor, né? Aí ela dá até um conselho aqui que é para os homens, mas que vale para as mulheres também. Ela fala que aquele que está prestes a se casar com uma moça deve parar para considerar com franqueza por que está dando esse passo. A esposa será sua auxiliadora, sua companheira, sua igual, ou a tratará de forma que ela não consiga fazer nada para a glória de Deus? Ele deixará suas paixões sem limite algum, vendo até que ponto é capaz de sobrecarregar a esposa sem extinguir-lhe a vida, ou refletirá sobre o significado dessas palavras. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Está em Colossenses 3,17. Então, eu falo isso para as meninas também. Meninas, perguntem-se, esse seu esposo, ele vai ser seu auxiliador? Ele vai ser seu companheiro, seu igual? Ele vai te tratar de uma forma que permita você ter um relacionamento com Deus? São questões muito sérias, gente. A nossa vida é muito importante. Agora que a gente está num contexto de Covid, em que muita gente muito boa, muito jovem, foi embora muito rápido, a gente fica pensando, eu só tenho essa vida aqui, né? Até esperar pelo céu. Então, de que forma eu posso viver a minha vida da forma mais completa possível, fazendo a vontade de Deus, né? Para que eu possa chegar ao céu. Isso diz respeito aos relacionamentos também, né? Então, eu achei que são pontos muito importantes para a gente refletir, sabe? No dia de hoje, na vida. Você aí que ainda não se casou, você aí que está namorando, você aí que não está namorando, mas você está pedindo para Deus um companheiro, uma companheira, coloca isso na sua oração. Senhor, eu quero alguém que vai ser meu companheiro, que vai ser meu auxiliador, que vai me ajudar na caminhada até o céu, né? Então, são coisas muito, muito, muito importantes que a gente deve pensar. Ok, pessoal? Então é isso. Finalizando aí mais uma semana da Contexto, amanhã a gente se encontra novamente para a introdução da próxima lição, que vai ser dualidade conjugal. Vamos ver, a gente viu unidade e agora a gente vai ver a dualidade, tá bom? Até, gente, até amanhã.